Eveline, mais uma vez, muito boa noite. Está a ouvir-me? Estou a ouvi-lo. Muito bem. Eu, entretanto, estávamos aqui à conversa um pouco no intervalo, eu já me perdi um pouco relativamente ao raciocínio que estávamos a ter no fecho da primeira parte, mas eu creio que estávamos a falar um pouco... É que todos os canais que se abrem, que tenham um potencial de intercâmbio de ideias, no fundo, é logo contaminado para que realmente não se possa desenvolver um diálogo construtivo. Estávamos, eu creio que estávamos Agora, antes nós estávamos com os CDS. Então, eu aqui faço aqui só um rapel, que em 27 de abril de 2010, a senhora do CDS, ela foi convidada discretamente a explicar-se à Comissão Europeia sobre o impacto negativo do seu conceito sobre o CDS, os créditos producionais. Ora, a União Europeia não quis transmitir a sua audição, nem mesmo preveniu a Euronews, porque considera arbitrariamente que os europeus não têm que saber nem conhecer as verdadeiras razões desta crise. Para a época, o Durão Barroso, como presidente da CE, recordo aqui duas frases dele, que ele disse: nada é gratuito, qualquer déficit tem igualmente um preço. E quando é necessário pagar os interesses da dívida, não se pode pagar as políticas sociais. Portanto, aí já ele realmente aqui revela realmente a sua própria traição aos valores e ao Estado e à Europa. No meu entender, segundo o peso que os CDS estão a ter no sistema, existe um alerta permanente e para uma eventual nova crise dos CDS. Se os CDS continuarem, e que estão a continuar, porque, por exemplo, os bancos estão a vender as dívidas, não é? Que não conseguem resgatar a outras entidades, certo? Aos fundos. Portanto, isto não deixa de ser um fundo abutre, diremos assim. Não é? O segundo cenário aqui é os fundos abutres, que no fundo são entidades comerciais privadas, que vão adquirindo por compra ou cessão ou qualquer outra forma de transação, e, por vezes, através de processos judiciais, dívidas não pagas ou dormentes, com vista a alcançar um lucro elevado. Ora, a crise da dívida soberana, presente e futura, retrata como a dívida soberana se tornou um instrumento dos mercados de capitais, através do Tratado de Lisboa. E os governos defendem o setor privado, o que conduz automaticamente a um aumento das dívidas soberanas. Ora, não há dúvida que estamos perante. Há um livro que eu aconselho que leiam, do Éric Toussaint, que chama-se A Montanha de Dívidas Privadas de Empresas, que estará no cerne da próxima crise financeira. E ele descreve realmente a realidade e os perigos que estão digamos assim, a entrar em ebulição. O aumento da dívida das empresas privadas, que é, portanto, a parte mais importante da dívida global, é devido ao facto que, desde 2010, elas têm beneficiado da política da baixa taxa de juros dos bancos centrais dos países mais industrializados para emprestar massivamente. Olha, elas usam dinheiro emprestado para resgatar as suas próprias ações na bolsa de valores e comprar títulos de dívida soberanas. E, sobretudo, títulos emitidos por outras empresas privadas. Na medida em que as empresas procuram maximizar os rendimentos, são incentivados a comprar títulos de dívida emitidos pelas empresas menos robustas, já que esses títulos são acompanhados de taxas de juros elevadas, para compensar assim o risco, óbvio, e por conseguinte são mais remuneradoras para o credor. Ora, o elevado nível de endividamento privado é suscetível de ter um grande impacto na dívida soberana. Eis a razão pela qual é importante fazer uma auditoria. Portanto, existe um contexto propício às atividades dos fundos abutres, eles estão entre os credores de Estados e empresas sem dificuldade, mas há aqui
aqui eu gostava de frisar aqui, no fundo, a Bélgica deu uma belíssima cartada. Eu tenho uma grande admiração pela Bélgica. Já lá viveu, não é? Já vivi, tenho a nacionalidade belga também. É que, apesar de tudo, é o que eu digo, em todos os países existe o mesmo problema. Mas há Estados que, na realidade, têm uma educação de cidadania, têm uma educação política, e há atores que lutam, e mesmo em termos de governo. Creio que o António lembra-se que a Bélgica é um governo, uma parte do governo, a parte francófona, que negou a ratificação do Tratado do CETA. Lembra-se? Na Bélgica não sei, mas sei que na Alemanha houve, e em França. A Bélgica, não, foi a primeira Bélgica. Sim. O primeiro país dentro do governo, uma parte do governo, que disse que não ratificava as condições de CETA e propôs outras condições. Portanto, obrigou o governo a não ratificar. Obviamente que em países onde não existe a educação da cidadania e de política, é muito mais fácil de manipular e de calar a oposição. Para mim, em Portugal, não existe oposição. Não existe. Porque a oposição, para mim, são atos na prática, não são discursos. E quando eu olho as leis criadas para os partidos políticos, eu digo, não é possível. Eu sou de acordo que um Estado seja parceiro, mas não papá. É assim, eu sou uma cidadã, crio uma associação, crio um partido, crio uma organização associativa. Eu tenho um projeto que vou colmatar umas lacunas na coletividade, em que o Estado não pode colmatar. Então, eu faço esta proposta, um projeto, e o Estado entra como uma parte para colmatar. Agora, uma coisa que eu não consigo entender é como é que um partido recebe tantos benefícios, nomeadamente financiamento de campanhas, pagamento de voto. O pagamento do voto, o custo do voto já está nos impostos que o cidadão paga. Isso não compete ao partido receber o voto, o preço do voto. Portanto, quando se cria todo um contexto de benefícios a todos os atores ditos políticos, obviamente que se cala a oposição. Como também deturparam todo o papel do deputado. Nós não nomeamos um deputado. Nós, no fundo, votamos para um partido. O partido é que escolhe quem é que vai para votar, para deputado. O deputado, no fundo, perdeu a sua voz dentro da Assembleia. O deputado só fala se tiver autorização e se tiver a desempenhar todo um papel dentro dos temas que estão a ser abordados. Há determinadas, diremos assim, conceitos, diremos assim, que foram criados que permitiram, no fundo, a anulação da oposição. Mas pronto, isto também no fundo, eles fazem isso porque a sociedade permite, permite. Claro. Portanto, eu aceito, pronto, é a escolha da maioria da sociedade que quer assim. Pronto, é uma escolha. A maioria já nem aparece às mesas de voto, mas, Evelyn, e relativamente então a esta petição? No fundo, por exemplo, a Bélgica, no fundo, há um fundo chamado Kensington, que pertence a um bilionário, Paul Singer, que ele agora foi revelado no Paradise Papers por causa das suas atividades em paraísos fiscais e da influência que ele exerce sobre a política dos Estados Unidos.
ele é um dos principais doadores do Partido Republicano, né? Ele, através do seu fundo NML, pediu ao Tribunal Constitucional belga que anulasse a lei, porque a Bélgica, em 2015, fez uma lei contra os fundos abusos, protegendo os direitos do Estado. E, obviamente, o Tribunal Constitucional não aceitou a anulação da lei pioneira que poderia criar um efeito cascata a nível internacional. Portanto, e isso foi uma grande vitória para a Bélgica, como também para os povos do mundo, face a um ator voraz de finanças desreguladas. Eles conseguiram, até através dos reguladores, não existe uma regulação da área da financeira, porque eles não querem, não lhes interessa. Portanto, isto só para dizer que, apesar da Bélgica ser um Estado-membro, ela também se destaca na luta contra o não permitido. O não que não é permitido, que não é possível permitir determinadas atitudes nesse aspecto. Creio que é importante podermos... Evelyn, às tantas, as pessoas que nos estão a escutar começam-se a questionar assim um pouco. Parece que isto da União Europeia parece que foi tudo feito para nos tramar, é isso? Não, de maneira nenhuma. A União Europeia foi feita, a CE foi criada sob um projeto, depois foi-se desenvolvendo, depois a União Europeia tem um programa. Eu, por exemplo, eu defendo uma União Europeia em que os Estados-membros mantenham a sua soberania e que façam um programa para a União Europeia em termos económicos, financeiros, militares e sociais. Mas que não façam da União Europeia, no fundo, o servo da política global. Porque o que a União Europeia está a fazer está a retirar a soberania dos Estados. É impensável, para mim, que um Estado, em termos de gestão interna de um Estado, tenha que ir à Comissão Europeia pedir autorização. Pedir autorização de quê? Mas de quê? Se diz respeito a uma gestão interna do Estado. Mas o euro aqui tem esse papel fundamental de retirar essa soberania aos Estados? Sim, a zona euro, no fundo, ela foi criada para criar uma zona, uma moeda única. E acho muito bem o plano. Mas para isso tinha-se que criar todos os critérios para uma zona de moeda única. E, no fundo, não é isso. Puseram o euro para todos, tudo bem, mas, entretanto, estão a usar esta zona para esta engenharia financeira para ir resgatar, no fundo, traduzindo, em poucas palavras. Os Estados estão a financiar os mercados financeiros, a banca, diremos assim, a banca, a custo zero. Já reparou? Que é o que eu digo. Eu estou de acordo que um Estado ajude todos os setores, mesmo sendo privado. Ok, a banca não há dinheiro físico. Não há. Foi decretado 55 trilhões de buraco na banca mundial. Nem 14 planetas a trabalhar 24 horas conseguia cobrir esse buraco. Agora, acho muito bem que o contribuinte contribua com o desenvolvimento das dificuldades da banca. Estou plenamente de acordo. Mas é para a banca, não é para os acionistas fazerem engenharia com lucro próprio. Evelino, já vamos seguir esse raciocínio. Temos aqui um ouvinte. António, boa noite. Boa noite, Sr. António Gomes. E boa noite, Sra. Gestora Evelyn. Tudo bem? Tudo bem, basta-me chamar pelo nome. Como?
Basta chamar pelo nome, Evelyn. Evelyn, pronto, Ok. tudo bem. Então, era assim, eu chamo-me António Maia, Póvoa de Varzim. Primeira questão, quero dizer à senhora Evelyn que a minha futura profissão vai ser deputado. Vou-me candidatar a deputado. E neste momento é o que está a dar. Sim? Ótimo, acho muito bem. Muito bem. É o que está a dar agora. Mas a questão não era essa. A questão que eu queria colocar à senhora Evelyn era o seguinte. Eu estou a ouvir o programa desde o princípio. Claro que para nós é um bocado extremo, um bocado complicado, porque pronto, a nossa formação não é a sua, como sempre, e é-nos um bocado complicado. Perceber. O que eu queria perguntar à senhora Evelyn era o seguinte. Ela deixa precisamente da última conversa que a senhora estava a ter acerca da Comunidade Económica Europeia. Desde que entramos para ela, há uma questão que me vem irritando desde até agora, que eu não consigo compreender. Sendo Portugal um membro, que é o seguinte: nós somos um país de trabalhadores que produzimos tanto ou mais, e vê-se os portugueses por aí fora, por esses países fora, são adorados, são queridos por tudo e mais alguma coisa, porque são trabalhadores, são exímios. E aqui em Portugal também o são. A minha questão é a seguinte: sendo nós um país de produtividade de trabalhadores e pertencendo à Comunidade Económica Europeia, a CEE dita, por que é que os nossos vencimentos não são equiparados, equivalentes aos restantes países da dita Comunidade Económica Europeia? Eu gostava de ter essa explicação e não consigo compreender. Se me pudesse dar. Era isso. Boa noite e muito obrigado. Boa noite, Dona, obrigado. Obrigada pela sua participação, Sr. António. Quanto à sua questão, isto é no meu entender. É assim, os salários baixos em Portugal, obviamente que têm uma razão de ser. E elas foi imposta por causa de todo um programa de ajustamento estrutural, que a intenção é de, quanto mais se endivida-se o Estado, retirando, portanto, o poder de continuar a financiar os pilares do Estado, o que é que acontece? Acontece que vai aumentar o desemprego. Porque o aumento do desemprego foi, diremos assim, intencional. Porque quanto mais aumentamos o desemprego, conseguimos baixar os preços, conseguimos baixar os salários. Claro, porque há mais... E baixando. Como? Porque há mais gente à procura de emprego, vá lá, não é? Mais oferta. Há mais oferta e baixam os salários. As faturas de cada um caem no final do mês e as pessoas vão aceitando as condições que vão recebendo. E depois ainda por cima vêm imigrantes por aí fora. Isto é imposto através de todo um poder político de governação. Ou seja, Evelyn, deixa-me ver se eu entendo as suas palavras. Há uma intenção política dos políticos para que haja desemprego, para que o desemprego aumente, para que os salários se tornem mais baixos, é isso? Não, a intenção não vem da parte do poder político. Então? A intenção vem de um programa que é dado ao poder político. E de onde é que vem esse programa? Executa. De onde é que vem esse programa? Vem, por exemplo, através dos tais planos de austeridade, dos memorandos, programa de ajustamento estrutural. O programa de ajustamento estrutural que foi criado aqui para Portugal, ele continua ativo. E se ler... Ora, era esse programa que eu há bocado não me estava a tentar lembrar. Programa? Pronto, esse programa de ajustamento estrutural que o FMI fez para os países do Sul, nomeadamente para Portugal, Sim. Aqui é um grande calhamaço. É um grande calhamaço. Está lá tudo. As técnicas. Evelyn, permita-me, esse programa já vem dos anos 80, certo? Da primeira vez
que Portugal, portanto, pediu ajuda ao FMI, certo? Sim, esse programa já foi feito já antes dos anos 80. No fundo, a política global, ela já é muito antiga, ela até vem antes da Segunda Guerra Mundial. Depois houve uns anos que parou e tal, e nos anos 70 é que começou realmente a ativar, começar a ter apoios. Mas, respondendo à questão do Sr. António, os salários baixam através de todo um programa de governação e também com a aceitação da maioria da sociedade. Porque se a sociedade portuguesa tivesse consciência e tivesse a união para um bem comum, ela se unia e impedia determinadas medidas que são impostas em Portugal. Porque há uma frase de reflexão que acho que todos devem refletir. Bem, qualquer governo, tenha a cor que tiver, só faz aquilo que a sua sociedade lhe permite. Se a sociedade permite, obviamente que o tipo de governo que houver vai fazendo aquilo que ele acha que tem que fazer, obedecendo a ordens terceiras, mas ele vai fazendo. Mas aqui a questão é, Evelyn, quem é que dá essas ordens terceiras? Qualquer país é governado por políticas internacionais, porque existe um intercâmbio, né? Portugal, por exemplo, em termos internacional, nunca teve um papel relevante em termos internacional. Ele agora está-se a destacar mais em termos da União Europeia. Porquê? Porque tem sido um excelente aluno, muito obediente. Um bom pagador de juros. Pois. Portanto, destaca-se, ok? Destaca-se porque realmente é isso que eles querem. Porque tem muita gente formatada a sair das universidades? É questão só da formatada, porque há já está. Se calhar já estou a falar demais. De Guimarães, Rádio Santiago. boa noite. Muito bem, regressamos então ao contacto com a nossa convidada desta noite no programa Café Duplo, Evelyn. Mais uma vez, Evelyn, boa noite, está a ouvir-me? Estou. Muito bem. Estávamos a falar, portanto, de que Portugal tem sido um bom aluno, um bom pagador de juros, porque temos uma boa dívida, não é? Uma dívida gordinha também para pagar aqui aos mercados. Culpa da obesidade da dívida, no fundo, não se deve ao Estado, não é? Mas sim porque no momento que a dívida soberana foi retirada do Estado, das mãos do Estado, para se tornar num instrumento financeiro, obviamente que ela agora vive e sobrevive com as regras do mercado financeiro. Como é que ela é retirada do Estado, Evelyn? Não consigo perceber. Então, o Tratado de Lisboa diz que, no fundo, a dívida soberana deixa de ser soberana para ser um instrumento financeiro. Basta ler o artigo 123 do Tratado de Lisboa que vai entender esta transformação. Porque então quando Portugal ou outro Estado diz o país vai aos mercados, vai pôr a sua dívida nos mercados, isso é um instrumento financeiro. E esse instrumento financeiro já está todo programado por esses tais atores, portanto, os bancos, determinados bancos, são meia dúzia que editam, e os tais credores dos fundos abutres. É que definem quais são as taxas, as agências de rating. É um instrumento financeiro, portanto, um país vai ao mercado e ver quem é que lhe dá melhor. Então, mas é o junto são mais baixos para o Estado. Mas permita-me, quando ele cumpre os pagamentos. Mas é o Estado que continua a gerir, enfim, todas essas movimentações, digamos. Não. O valor da dívida não. Quem gera são os mercados financeiros.
Ora, eu creio que nós temos aqui o ouvinte António que quer colocar uma outra questão. António, ora diga. Era o seguinte, a senhora, acerca da minha proposta, da minha questão, eu coloquei um bocado, a senhora respondeu-me que há um interesse das firmas, ou seja, do país, ter uma certa porcentagem dos empregados para que os vencimentos das firmas, os ordenados a nível de lei, da República, do Estado, não é? Não cresçam, não aumentem. Eu faço uma questão, é o seguinte, isto é tudo um interesse dos próprios patronatos, das próprias grandes empresas, o monopólio do próprio Estado em si. Porque, sabendo eu e trabalhando eu há 34 anos numa empresa, e digo isto de fonte limpa porque sei aquilo que estou a dizer, e tenho conhecimento geral por todo o país, de França até, e sei que isto é verdade, as empresas não metem pessoal porque não querem, não empregam, e há desemprego porque as grandes firmas querem, porque alguém quer que o haja. Porque é o seguinte, por que razão é que as empresas não metem funcionários a trabalhar, colocados nos quadros, ou com contratos, ou sem contratos, seja da maneira que for, que dava a taxa de desemprego diminuía, e têm horas a pagar com capital extra fora de vencimento, certo? Que os empregados fazem 12, 14, 15 e 16 horas diárias. Ora, digo eu, se fizessem 18, esse subjacente não dava para empregar mais funcionários e os empresas. O que é que acontecia? Sabe-me dizer? Isto já, interesse é de não haver, as firmas não terem pessoal nos quadros. Porque aquele dinheiro que dão por fora em envelopes fechados e as horas extras que pagam, dava para meter pessoal a trabalhar. E cada um fazia as suas 18 horinhas. E não havia empresa e os ordenados subiam. Sr. António, a sua questão tem muito a ver com uma mutação do modelo de gestão das organizações. Não é? Neste caso estamos a falar de privadas. Não é? Acontece o seguinte, as organizações têm os acionistas, e os acionistas de hoje querem o lucro imediato. Não é? E como têm o apoio em termos, diremos, políticos, do contexto de terem salário, no território onde estão, terem salários mais baixos, é? Interessa-lhes é o lucro imediato. Portanto, o modelo de gestão foi todo completamente também alterado. Antigamente, e eu venho dessa escola, que o capital humano era considerado um dos melhores capitais que uma empresa podia ter. Que a empresa só tem sucesso se tiver um capital humano produtivo, diremos assim. Hoje em dia é o contrário. Portanto, eles estão à procura do lucro imediato. Portanto, se os acionistas têm interesse no lucro imediato e têm um contexto que beneficia, têm salários baixos, aquele que dá a cara, diremos assim, o tal gestor, o dirigente, obviamente que ele vai reduzir ao máximo o pessoal e vai exigir mais horas extra, em que algumas horas extras são pagas, outras não são pagas, dependendo depois da política de práticas do mercado. Como aqui vimos muita desigualdade em termos no mercado de trabalho. Uns ganham mais, produzem menos, outros produzem mais e ganham menos. Mas essas desigualdades têm muito a ver com os fatores cognitivos, porque há aqui um estudo que eu estou a fazer há 3 anos, estou a terminar, que é os fatores cognitivos que influenciam na gestão de uma organização. E em Portugal é flagrante. É o fator cognitivo que manda. Não é o fator de intelectual, saber ser imparcial, não. É o fator cognitivo. Há uma empatia, ótimo, abre portas. Não há uma empatia, fecha portas. Isto é inaceitável. Eu posso não ter uma empatia para alguém com quem eu trabalho,
Mas eu, na área do trabalho, eu tenho que olhá-lo como um parceiro de um objetivo comum. Desenvolver a organização. Amigos, negócios à parte, é isso que quer dizer, Evelyn? É isso. E isso não existe na prática aqui no mercado. Mistura-se. Porque também, existe também uma razão, atenção, existe também uma razão. Portugal, no fundo, mesmo na época de Salazar, Portugal, no fundo, em termos de mercado de empresas, sempre foi muito familiar, empresas familiares, correto? Sim. Pronto. E em termos de exportação, bastava ter 1 ou 2 ou 3 clientes fora, pronto, eles contentavam-se, porque eles não tinham a noção do que era uma organização. Então, como é que se faz uma gestão de uma organização? O que é o seu setor de mercado? Como é que se posiciona no seu setor de mercado? Como é que se dinamiza? Como é que se olha para os outros setores para ir também buscar as oportunidades? Não, esse conhecimento não existe nas organizações em Portugal. É por isso que nós não temos bons gestores, diremos assim. Porque um gestor não é aquele que gera somente o internamente na empresa. É aquele que também sabe posicionar a sua empresa no seu setor de mercado, mas olhando para o seu capital humano como um capital, igual a um capital financeiro. Ele, no capital financeiro, ele vai rentabilizar. Então, o capital humano também tem que ser rentabilizado. E essa noção não existe. É tudo familiar. Como, por exemplo, o setor associativo. Em Portugal existe um número de associações inconcebíveis, mas meia dúzia estão a trabalhar e estão a desenvolver um bom trabalho, mas a maior parte estão paradas. Não existe a torneira que está aberta, fecha. Pronto, fica em stand-by. O Evelino António... O Evelino António ainda está em linha, António? Sim. Portanto, a resposta que eu lhe posso dar, António, é que, no fundo, as empresas, o problema aqui está, num contexto em que os acionistas querem o lucro rápido e o gestor, então tem que reduzir os custos. Mas atenção, porque há muitos custos que são reduzidos através de pessoal, mas que não é aceito. E há outros custos paralelos que eles aí pagam o dinheiro e que deviam ser reduzidos. Portanto, isso depende muito da noção de gestão de cada um. Mas permite-me uma atenção, dona Evelyn? Permite-me? Diga. Então, era o seguinte, eu estou perfeitamente de acordo com o que a senhora está a dizer, mas há uma coisa que me rói muito, é que os nossos vencimentos, eu não falo por mim, que para cá eu tenho todos que estão muito mal, digo francamente, não tenho razão de queixa, mas na maioria, no geral, quase que é 580, 600 euros que as pessoas ganham, a nível nacional, não é? É das maiorias, isso é ridículo para o nosso país, mas é assim, os nossos ordenados não aumentam, mas os dos gestores, ditos gestores, sabem-me dizer quanto eles ganham, não sabe? Certo. Alguns, mais do que o próprio Presidente da República. Esta é a verdade. E eu isso não admito. O máximo que nós temos em Portugal é o Presidente da República. Não admito que ninguém tenha um pensamento superior. Eu, na minha maneira de ver, posso ser muito tapadinho, mas a mim não me entra. Desculpe. Não, Sr. António, aí faço um alerta. Agora, mas deixe-me terminar, se não se importa depois... Rapidamente, António, por favor. Muito rápido, é assim. Sabe qual é o mal das nossas empresas? É o outro. É que eu ando pelo estrangeiro. E digo muito diretamente, é que do estrangeiro, os patrões têm a gentileza de chegar à frente dos empregados, cumprimentá-los e trabalham ali assim ao lado deles. São empregados, patrões, mas empregados. Aqui em Portugal, sabe o que acontece? Chegam às 10h30, 11 ao trabalho, lá está porque têm os gestores, mas também no estrangeiro os têm, está a perceber? DVM, motorista particular, nenhum bom dia dão aos funcionários e depois é por isso que os nossos vencimentos não tendem, não aumentam. Está a perceber, dona Evelyn? Bom fim de semana, então. O nosso mal é esse. Sr. António, confirmo uma constatação no meu estudo. Isso provém de fatores cognitivos.
Pronto, É já está. insegurança. Os gestores que agem dessa maneira, como está habituado a trabalhar no estrangeiro. António, somente. Mas porquê é que isto acontece? Porque nós não temos um governo que dê a volta a isto. Porque Não tem nada a ver com o governo. Desculpe, não tem nada a ver com o governo. Há que saber distinguir aqui o setor privado e o setor público. Aqui o governo, atenção, o governo não tem responsabilidades na forma de gestão do mercado privado. Sim, mas isso aqui não há volta a dar, porque já está enraizado de uma maneira. Isso é um grande erro. Mas, Dona Avelino, mas isto é assim, isto aqui já está enraizado de uma maneira que não há volta a dar. Não há volta a dar. Mas Sr. António, o Sr. António não pode responsabilizar um governo, seja ele qual for, sobre as práticas de gestão no setor privado, de maneira nenhuma. O setor privado, ele foi-se ajustando. Nós estamos a caminhar para o final, António. Bom fim de semana para si. Obrigado por ter ligado. Boa noite, desculpa. Tá bom? Sim. Não, tudo bem. Diga. Evelino, conclua, por favor. Pronto. E é assim, e não pode-se também comparar os salários do setor privado com o salário do Presidente da República. Isso não é possível. Hein? O setor privado tem as suas regras. O setor público tem as suas regras. É a mesma coisa quando dizem que um banqueiro, que esteve no banqueiro, que vai receber uma reforma de 30, 50... Sim, fala-se muito no Jardim Gonçalves, não é? Pronto, mas é assim, ele tem o direito de receber aquela reforma, porque aquela reforma provém de um fundo da banca. Não é o Estado, não é a Segurança Social que vai lhe pagar essa... Não é dinheiro público, portanto, não é? Pronto, não é dinheiro público. Okay. Portanto, as pessoas também não têm informação correta e não procuram saber, e deixam-se ser... Quando vemos partilhas no Facebook, Evelyn, quando vimos essa partilha de que Jardim Gonçalves tem uma reforma de 100 e não sei quantos mil euros, aquilo foi criado por ele, certo? Não temos nada que estar com... É por ele, é pela banca. Pela banca, exatamente, sim, pela banca, ok. Formas. Evelyn, estamos a caminhar muito rapidamente para o final, temos 5 minutos. Tem-se falado muito nesse caso do João Berardo. Consegue dar-nos assim por alto, mais ou menos, o que é que se passou por aqui, para ver se a gente consegue entender mais ou menos, na sua opinião? Eu desconheço por completo a situação do João Berardo, mas pronto. O João Berardo, um pouco que eu conheço, criou uma fundação blindada, pronto, está no direito, é por lei, existe, a lei é para ser usada. Blindada, isso quer dizer que? Pronto, blindada é que, os custos dele são pagos pela fundação, pronto. Isto é permitido e ele tem um capital que é a sua coleção e outras coisas. Agora, é assim, estão a fazer todo um alarido do João Berardo. Mas é assim, se um banco, vamos analisar e pensar um pouquinho, se um banco faz um empréstimo a um indivíduo que não exige as garantias para esse empréstimo, portanto, não ignora, no fundo, o risco de não pagamento, é porque é um cliente especial. É um cliente que tem uma missão ditada pelo banco. Porque se eu for ao banco e pedir um montante de 200 mil milhões, se eu não der uma garantia, ele diz: minha senhora, dê-me a garantia e depois eu dou-lhe a resposta. Portanto, temos também a analisar um pouco e fazer o discernimento dos contextos em que há determinadas pessoas que aceitam estar num tabuleiro de xadrez. E ali o seu papel é um peão. Ponto final, não é bispo, nem rei, nem torre. É um peão. Mas a questão é que depois, Evelyn, a fatura acaba por vir para quem? Mas a fatura acaba, mas a culpa não é do Berardo. Eu percebo. A culpa não é do Berardo, mas o Berardo engendrou isto muito bem, pelos vistos, não é? Não, mas isso, então, foi a partir de 2008 que
Portugal aceitou, através do seu poder político, não é? Aceitou o modelo da privatização ditada pela Banca dos Estados Unidos. Isto é, privatiza-se os lucros e nacionaliza-se as perdas. Pois é, isso que se tem feito. Porquê que os setores promissores, estratégicos, comunicação, portos, foram privatizados? Como é que se privatiza-se com esse modelo? A gente vai criando dívidas, umas reais, outras contabilísticas, para poder justificar junto da população, estão a ver, esta empresa está a dar prejuízo e nós não temos dinheiro para isso, temos que privatizar. Ok? Então privatizem. Mas a privatizar Evelyn, a conversa agora é que está a ficar muito interessante. Temos 1 minuto e meio para fechar o programa. Eu pedi-lhe em jeito de conclusão e de uma certa, enfim, previsão do futuro em termos... Eu fecho aqui com o princípio da auditoria de cidadão. Okay. Que no fundo é um instrumento essencial de resistência e de reapropriação democrática na governação. O que é que ele vai permitir à população de compreender as razões que levaram o poder político governativo a anexar à real dívida pública as dívidas privadas e a compreender a arquitetura fraudulenta na contratação da dívida em nome do cidadão, bem como permite fazer analisar de maneira crítica, com transparência e rigor, a política de empréstimo efetuada pelas autoridades do país. Segundo, torna-se também o controle financeiro, que tem um papel eminentemente político, ligado a duas necessidades fundamentais da sociedade: a transparência e o controle democrático do Estado e dos governantes pelos cidadãos. Eu agora só termino aqui com um exemplo que eu dou sempre. Temos 30 segundos, Evelyn. Ok. Vão ao restaurante, pedem a fatura, constatam que há coisas que vocês não comeram. Têm duas possibilidades. Chamam um empregado e dizem assim: olha, desculpe, eu não comi isto, pode-me retificar a fatura? Sim, senhor. Ele vai, retifica e vocês pagam o que consumiram. Segunda hipótese: pagam a fatura, saem do restaurante e dizem mal. Qual delas é que vocês escolhem? Evelyn, foi um prazer falar consigo. Temos que voltar a marcar outro encontro para um próximo programa. Não desligue o seu Skype, que já falámos para... Muito obrigada pelo convite e de me permitir, de dar Temos de terminar. Boa noite, então. Não desligue o seu Skype, que já falámos. Boa noite, obrigado a todos, especialmente a todos os ouvintes que nos contactam e que também ajudam na conversa do programa. Regressamos 2 a 8 dias. Boa noite, bom fim de semana e até 2 a 8 dias, então.